eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia, em Jeremias 18. Muitos já leram, já ouviram pastores pregando sobre esse texto, já meditaram nele, e nós juntos hoje vamos meditar nele também. Jeremias 18, do 1 ao 6. Ele fala assim, palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Assim como o barro nas mãos do oleiro, assim somos nós. Ser igreja. Meu Deus. Por repetir, pastor. Vai que eles entendam, né? Assim como o barro nas mãos do oleiro, assim somos nós, igreja do Senhor Jesus, nas mãos de Deus. E um oleiro, para ele confeccionar um barro, ele precisa de um material adequado. É interessante que a Bíblia, ela menciona que nós somos barro 34 vezes. 34 vezes. E ela menciona que nós somos vaso de barro 7 vezes. Então, na Bíblia toda, você é comparado a um vaso de barro 7 vezes. E Deus, Ele fala conosco 34 vezes que somos barro, para deixar bem claro que nós não somos nada, que nós somos barro nas mãos dEle. E nesse texto de Jeremias 18, a gente vê o oleiro trabalhando no barro. Eu já tive o privilégio de ver um oleiro fazendo um vaso. Eu fiquei parado, olhando, fiquei pensando: oh Deus, mas que coisa, né, trabalhosa, muito detalhe. E ele pacientemente fazendo um vaso. Eu confesso que eu disse assim: eu não tenho essa paciência não, viu? Eu já ia pegar aquela roda e vamos rápido, 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 rápido. Mas aquele oleiro estava com a pressa não tão rápida igual a minha. Ele estava na medida certa. E a primeira coisa que esse oleiro faz é escolher o barro. Não pode ser um barro qualquer. Pergunta aí para o teu irmão da direita: ei, você é um barro qualquer? Pergunta para o da esquerda agora: ei, você é um barro qualquer? Responde agora: não. Sim, não somos um barro qualquer. Fomos escolhidos. E olha só que interessante, para mim só existia 4 tipos de barro: o barro preto, o barro vermelho, que suja a roupa branca, deixa ela encardida. No Paraná tem bastante barro vermelho. O barro roxo, meio beterraba, que não é nem preto, não quis ser preto e não quis ser vermelho. Ele ficou ali no roxo. E um barro que eu encontrei lá em Minas, um barro meio esbranquiçado. Para mim era só isso que tinha na face da terra. Mas olha só que coisa interessante, existem 200 tipos de barro.
Fala aí para o teu irmão da direita. Tem 200 tipos de barro. Mas sabe quantos tipos de barro Deus pode usar? Vocês sabem? Não? Pois eu vou dizer. Só 8. Só 8 tipos de barro. Você está incluído nos 8 tipos de barro que Deus escolheu? Sim ou não? Só 8 tipos de barro. Gênesis 1:31 diz que fez Deus o homem e viu que era bom. Você foi um barro bom. Não, você não foi um barro bom porque você não entendeu nada. Você, meu irmão, dá uma sacudidinha do lado aí. Você, meu irmão, é um barro bom. Não parece, mas é. Eu vou fazer uma brincadeira com você, meu irmão. Já vai perdoando. Volta. Vem aqui, Felipe. Já sobe perdoando. Gente, não é bullying. É não. É não, gente. O barro magro. Ele parte com facilidade. Em pedaço. Então, o barro magrinho não presta muito, não. Eu não estou entendendo. Mas esse barro magrinho presta. Esse magrinho aqui presta. Obrigada. Só para isso. O barro gordinho, que sou eu, e mais um monte aqui. Não, gente, vamos combinar, né? Tem uns gordinhos aqui. Gente, barro magrinho parte com facilidade. Mas o barro gordinho, ele tem maleabilidade e plasticidade. Aqui, magrinho, fique gordinho. Você vai ficar maleável e vai ser fácil para moldar. O barro, ele precisa ser úmido e maleável. Ele não pode ser duro. Quando eu era criança, eu brincava muito com barro, porque eu não tinha boneca, eu não tinha brinquedo. Éramos em 7, meu pai resolveu morrer, né? E daí ficamos nós lá. E a minha brincadeira era fazer bolo de barro. Mas era interessante que quando eu estava pensando sobre isso, eu lembro que quando eu tinha uns barros que eu pegava que ele era duro, como uma pedra. Ele não amolecia de jeito nenhum. E tem barro que é duro, ele não amolece. Tem horas que nós somos duros, não amolecemos de jeito nenhum. É falado, refalado, e a gente continua sendo um barro duro. Provérbios 29:1 diz assim, ó: quem retesa a nuca diante das repreensões será quebrado de repente sem remédio. Meu querido, se você é um barro duro, que não inclina, vai ter uma hora que Deus vai te quebrar. Não vai ter remédio para você, não. Vai ter remédio, não. A melhor coisa é sermos um barro maleável. A melhor coisa é deixarmos que o oleiro possa trabalhar em nós. E esse texto de Provérbios, ele fala de uma obstinação do coração. Quando obstinamos o coração. Você já encontrou uma pessoa obstinada? Sim ou não? Eu já encontrei várias pessoas obstinadas e até mesmo eu já fui obstinada num pensamento, obstinada num comportamento, obstinado numa fala, até que Deus veio e me quebrou.
Quando você vem para Jesus, você vê um barro magro, sem liga, duro. Mas quando você chega e Jesus te escolhe, porque não somos nós que aceitamos Ele, é Ele que nos aceita. E aí Ele te aceita como você está, esse barro magro, sem maleabilidade. E Ele coloca o Espírito Santo dele dentro de você. E é esse Espírito Santo que entra dentro de você, a liga que você precisa. É o Espírito Santo que vai trazer essa liga. Isaías 64:8, ele diz: mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obras das Tuas mãos. Todos nós somos obra das mãos de Deus, somos o sonho dEle, somos a menina dos olhos dEle. E dentro de muitos barros, Deus escolheu você. Deus escolheu você. Aí, se fosse você, pulava, levantava e dizia: eu sou escolhido! Ixi. Você foi escolhido. Dentro de um monte de barro. Um vaso, ele não surge da noite para o dia, assim, do nada. Um vaso bom, ele passa por um longo processo, por provas. E tem uma canção que diz assim: vou passando pela prova. Quantos aqui podem passar pela prova e dar glória a Deus? Nós vamos passando por essa prova. E a prova vai mudando quem nós somos. E dentro desse mudar, nós vamos ver várias fases. Como eu falei para vocês, existem 9 fases. E se você se encaixa numa das fases, você só levanta assim, ó. Na primeira fase, se você se encaixou, você pode fazer assim, ó, bem. Se você se sentir constrangido, faz assim, ó, com a mãozinha aqui para baixo. Eu estou nessa fase. A primeira fase é o curtimento. O que é isso? É o silêncio de Deus. Eu estou nessa. Deus resolveu ficar meio em silêncio comigo esses dias. Não sei quanto tempo Ele vai manter o silêncio dEle. Quanto mais tempo nós ficamos nesse lugar de curtimento, mais você terá liga. Então, quanto mais tempo Deus permanecer em silêncio com você, mais tempo você vai criando liga. Olga, não faz sentido. Faz sentido sim, vamos lá? Isaías 54:7, o profeta fala assim, ó: por um breve momento te deixei, mas com grande misericórdia acolhi-te. Por um breve momento, ele ficou em silêncio. Mas com a grande misericórdia dele, ele puxa você para perto dele. Ele arrasta você de volta. Você pensa que o silêncio dele é porque ele está de mal com você, porque você não presta, porque isso, porque aquilo. Ele está olhando. Porque ele não pode mentir. A palavra dele diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra. E se está sobre a terra, está sobre você e sobre mim. Jesus, naquele momento que ele estava na cruz, no último momento dele, ele fala assim, ó, lá em Marcos 15:34, Eloi, na hora 9, né? Clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste?
quando nós recebemos o silêncio de Deus, a gente se sente, ai, Deus não gosta mais de mim. Gente, Deus deu silêncio para Jesus também, mas não virou as costas para Ele. Deus dá o silêncio para você, mas não vira as costas. Ele não perde você de vista em momento nenhum da tua caminhada. Ele pode não estar falando com você, mas Ele está olhando para você. A segunda fase, o oleiro, ele começa a confeccionar, ele começa a amassar com as mãos o barro. E esse processo chama pinçamento. Tem alguém nesse lugar sendo amassado? Tem alguma mãozinha que pode levantar? Gente, vocês não estão em nenhuma das duas. Até a nona vai ter muita mão levantando. Sim ou não? 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas antigas passaram. Eis que se fizeram novas coisas. Então você começa a ser amassado. Sabe para quê? Porque não cabe mais as coisas antigas na sua vida. Não tem como você ser escolhido por Deus e permanecer sendo a pessoa que você era. Não tem como. Ele começa a amassar. E ali você começa a formar testemunho. Ali você começa a ser mudado. Alguém já falou para você, nossa, como você mudou? Alguém já falou isso para você? É legal? É bom, né? Quando alguém olha para a gente e diz assim, nossa, você está mudado. É muito bom. É muito bom quando as pessoas reconhecem que eu fazia dessa forma. Agora eu já não sou mais aquela pessoa que age dessa forma. Eu mudei. Essa é a parte onde Deus começa a te amassar, para você gerar testemunho. A terceira fase do barro é quando Ele coloca você na roda. Ele vai colocar o barro, ali na roda. Você não tem forma de nada, você só é um barro em cima de uma roda. E aquela roda começa a girar. E aquele giro, muitas vezes, te deixa tonto. Você fica sem direção. E aí você se pergunta, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo da minha vida? Ali você não tem um ministério, ali você não tem um chamado, ali você não tem nada. Planos, projetos, ali só tem você na roda dele. Ali só tem o oleiro olhando para aquele barro e pensando que tipo de vaso ele vai fazer. Nesse lugar, nós nos perguntamos muitas coisas. Deus, cadê o Senhor? Porque o primeiro amor já passou e agora começo a andar no Evangelho. Eu vou andando no Evangelho. E eu quero tanto fazer alguma coisa para Deus, eu quero tanto, mas eu não sei. Uma das coisas que me perguntam demais é, qual é o meu ministério? E eu fico perguntando, eu fico respondendo dentro de mim, se nem você sabe, quem dirá eu? Como é que eu vou saber? E as pessoas perguntam, qual é o meu chamado? Se nem você sabe, quem dirá eu? E quando você começa a se perguntar sobre isso, é porque você está nessa roda. Tem alguém na roda? Obrigado pelos corajosos que ergueram as mãos. A quarta fase, depois que ele começa a moldar você, a forma de Cristo.
não cabe mais os palavreados, não cabe mais o comportamento, não cabe mais a forma de agir. Depois que ele começa a moldar, que ele tira você da roda, você já é um vaso. Ele vai levar você para o forno dele. Sadraque, Mesaque e Abednego passaram por esse forno. E nós também passamos. Sim ou não? Tem horas que o fogo queima pra caramba, né? Desculpa a expressão caramba. Eu podia falar caramba aqui em cima? Não, caramba não. Caramba, não vou falar caramba não, tá, gente? Deus coloca a gente no forno. E olha só, o forno é aquecido de 200 a 900 graus Celsius. É calor, sim ou não? Aí pensa aí naquela luta que foi quente para você passar. Ou pensa na luta que está sendo quente ainda para você passar. Quem está no forno? Está difícil esse forno? Queimando para caramba, né? Demais. Sabe para que serve esse forno? Quando ele amassa, ele já tira umas coisinhas de você. Mas quando ele te leva para o forno, ele tira o ar, ele tira a água que está em você, ele tira o restante do lixo do teu barro. Porque só o fogo purifica. No fogo, quando a gente passa pelo fogo, você experimenta uma vida de santidade. Sim ou não? É nesse fogo que começa a provar as suas intenções, é nesse fogo que começa a provar, Deus começa a provar o seu comportamento, é nesse fogo que Deus começa a provar o seu amor por Ele. Não tem como você dizer que ama a Deus sem ter passado pelo fogo. Não tem como. E o fogo vai te dar maturidade. O vaso que não passa pelo fogo, ele perde a forma. Então, se o oleiro fizer um barro, não colocar no forno, ele vai perder a forma, porque não tem consistência nenhuma nele. Se Deus não te levar para o deserto que o pastor pregou semana passada, você não tem forma de cristão, você só tem cheiro, mas não tem vida. E o cheiro vai embora, mas a vida permanece. A vida de Deus permanece. Quando você é aprovado, as pessoas olham para você e dizem assim, ali vai um crente. E não tem problema ele dizer que vai um crente, porque é crente, é cristão mesmo. Aliás, tem problema ele dizer que é crente, porque crente até o diabo é, né? Se ele disser ali vai um cristão, daí você fica feliz, porque cristão é diferente de ser crente. O crente conhece a verdade e não vive. O cristão conhece a verdade e vive ela. Então, o forno de Deus vai te fazer um cristão melhor. O ar, ele pode ser comparado às nossas concupiscências. Quais são as nossas concupiscências? Qual é o seu pecado? Pensa aí rapidinho, fecha teus olhos e pensa aí. Eu tenho esse. Quais são os pecados que estão aí dentro de você? Rapidinho aí. Que ainda é ar, que ainda é água dentro de você. Será que tem o pecado do orgulho? Será que tem o pecado da vaidade? Será que tem o pecado do egoísmo? Será que tem o pecado da perversão sexual? Será que tem o pecado da mentira, da difamação? Está aí dentro de você? A quinta fase. Tem alguém na fase... na fase do forno já levantaram. A quinta fase. É uma fase bem interessante, é do descanso. Então, o oleiro vai lá, tira você de dentro do forno dele,
quente pra caramba, e leva você para descansar num lugar. Esse descanso é onde você começa a processar sobre a tua jornada. É onde você começa a processar sobre a sua caminhada, processar sobre quem você é, processar o que você quer fazer, processar o que Deus está fazendo. Sabe uma coisa que nós não fazemos? É processar os nossos problemas. A gente não para processar. A gente para reclamar com Deus. Deus, esse problema está grande demais. Deus, essa pessoa não converte. Deus, isso não acontece. Deus, eu não... A gente só fala isso. Mas não para processar o que Deus está fazendo em você. O que Deus está gerando em você. E de que forma você pode dar uma resposta diferente. Gente, não existe dor maior que Deus não possa curar. Não existe sentimentos de dor, de solidão, de angústia, de desespero que Deus não possa consolar e transformar. Sexta-feira no culto das mulheres foi muito interessante. Porque eu encostei em 4 moças, 4 mulheres que estavam aqui. E Deus disse assim, para uma delas, toca no cabelo dela. E eu só passei a mão no cabelo dela. E Deus disse assim, para mim, solidão. E eu só toquei no cabelo dela. E ela começou a chorar. Eu estava lá atrás. E Deus só falou para mim, solidão. Tinha uma outra mulher para trás de mim. Deus disse assim, dor. E Deus disse assim, toca no peito dela. E eu fui e coloquei minha mão. Não falei nada. E ela começou a chorar. Tinha dor dentro. Dor. Ela precisava processar aquela dor que estava no peito dela. Na outra mulher, Deus disse assim, toca na estrutura. Coluna fala sobre estrutura. E Deus disse assim, todo o desespero que entrou na estrutura dela, ministra agora. E ali eu comecei a falar e dar uma ordem, desespero, saia da estrutura dela agora, em nome de Jesus. Essa mulher começou a gritar. Processar o que fizeram conosco. Processar o que nós fizemos com os outros. A fase do descanso. O vaso, ele precisa reter o que foi colocado nele. Por isso que serve o descanso. Por isso que é tirado do forno. A sexta fase é a fase da aplicação do esmalte. Esse esmalte é necessário para que você não rache. Para que você permaneça forte, inteiro. E também ele traz beleza. Eu não sei quantos nasceram num lar cristão aqui, mas quando você se converte depois de uma jornada de caminhada, e os teus amigos te veem depois, você já convertido e te conheceu antes, provavelmente ele fala assim, nossa, tá bonito, hein? Gente, Deus deixa a gente bonito. Deus sabe colocar o botox do céu. Eu gostei quando a irmã falou que Deus ia colocar o botox na mulherada. Eu disse assim, eu sou a primeira. Mas era o botox do céu. Deixa a gente bonito. E esse esmalte, ele deixa o vaso bonito. Aqui não cabe mais palavrão. Aqui não cabe mais roupas curtas, transparentes. Os homens agora também estão usando umas roupas que não sei como é que eles entram naquilo ali, né? Também não cabe, gente. Se você não é cantor sertaneja, para de usar essa roupa aí. Deixa esse negócio. E nessa fase do descanso, acontece 3 coisas aqui. A primeira
é que Deus ele pode pegar você e fazer uma imersão de você nessa fase do descanso, da pintura. Ele pode jogar você dentro de um tonel de tinta, e ali você vai ficar completo. Não vai ter partezinha sua sem a pintura dele. Não vai ter partezinha sua sem a beleza de Deus. Gente, você já se deparou com alguém que era uma traia? Desculpa a expressão. Posso falar traia? Que aos teus olhos não valia muita coisa, mas converte e ela muda tão radical, fica tão bonita e tem uma mudança que muda tudo. Já encontraram pessoas assim? Vocês já foram assim? É nessa imersão aqui, quando Deus começa a trabalhar você, Ele te leva para esse lugar, te joga lá dentro e sai só a nata, não é verdade? Mas, como eu te falei, nessa parte do descanso, tem 3 fases dentro do descanso. Ou Deus pode só derramar bem devagarzinho o esmalte sobre você. Aí vai ter partes ainda que o mundo vai te chamar meio para fora, você ainda vai dar umas escorregadas, mas tem uma parte bonita, mas tem uma parte feia. O nosso testemunho, ele é pela metade. Horas a gente é cristão, as pessoas olham para nós e reconhecem Deus em nós, e horas a gente é meio mundano. Vindo de você esse comportamento. É quando é só derramado o esmalte. Ou Deus pode pegar e pulverizar você. A terceira fase, dentro do descanso. Só que pulverizar é aos poucos, não é de uma vez só. Vai demorar mais tempo, até que você fique completamente bonito. E nessa fase da imersão eu não pude deixar de lembrar, que teve uma pessoa que entrou numa tina de óleo quente. Quem foi? João, o discípulo do amor, foi fritado em vida. E eu fiquei imaginando como é que ele saiu daquele óleo quente. Você já viu esse texto? Ele foi colocado numa tina de óleo quente. Antes dele ir para a ilha de Patmos e ficar preso lá naquela ilha, ele foi fritado. Eu penso que, assim como Deus fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele fez com João. Nada aconteceu à pele dele. Era só um ofurô. O ofurô do povo. Deus pode fazer isso com você. A 8ª fase, depois dele ou pulverizar. Quem é? Oh, gente, eu pulei, é? E pulei uma fase, gente. E o pior é que eu nem escrevi. E vai perdoando aí, porque tem 1 ano que eu não subo aqui em cima. Olha, não, né? Faz de conta que eu falei a 7ª. E vamos para a 8ª? Bora lá? Então, gente, agora até me perdi aqui no negócio. A 8ª fase é que o oleiro vai pegar você pintadinho, ou pulverizado, ou imerso, ou derramado, e vai colocar você aonde? No forno de volta. Dá-lhe luta! Vamos mais um pouco de luta. Vamos mais um pouco. E daí tem uma música que diz assim: dá-lhe uma bicuda. Vocês sabem. Nessa aqui você precisa dar todas as bicudas que você tem.
É aqui que você diz assim: eu sou cristão de verdade. Eu volto para o fogo. O fogo é importante para que o esmalte fixe em você, para que a verdade que você recebe todo o tempo aqui na igreja, nos seminários, nos atendimentos, fixe em você. A verdade precisa ser real para você. O fogo, ele vai trazer toda a verdade de Deus em você. E depois desse fogo aqui, aonde as lutas se formam de volta, e você diz: eu vou morrer. E daí, igual, como é que é o Cid da Era do Gelo? Eu vou morrer, eu vou viver, eu vou morrer, eu vou viver. Você começa a viver. E você vai para a 9ª fase. Na fase 9ª, Deus vai pegar você e vai tirar do forno e vai deixar você esfriando. Olha que coisa interessante. 8 horas você vai queimar. É só 8 horas nessa segunda vez. E 8 horas você vai levar para esfriar. O mesmo tanto de sofrimento é o mesmo tanto de bênção, gente. Não, vocês não entenderam. Vou repetir. O mesmo tanto de sofrimento é o mesmo tanto de bênção. É 8 horas de sofrimento, 8 horas de bênção de Deus. É 8 horas de luta, de calor. É 8 horas de bênção chegando sem medida. Aquelas bênçãos que você nunca imaginou. Aquelas palavras que você nunca imaginou. Aquelas portas que você batia e não abria de jeito nenhum. É 8 horas apenas. 8 horas. Deus começa a mudar a tua história. E aqui, nesse processo de esfriamento, ele é lento. Sabe por que ele é lento? Para que você não rache. Para que você não rache. Para que você não estoure. Porque você vai levar um choque térmico. Deixa eu contar aqui uma curiosidade. Talvez não seja, para as mães não é. Para os homens vai ser. A criança, quando nasce, que ela sai da barriga da mãe, ela tem um choque térmico. Vocês sabiam disso? As enfermeiras sabem disso, né? Tem um choque térmico. Por quê? Porque ali ela está num lugar quente, um lugar reservado, um lugar onde ela sente o coração da mãe. Agora ela vai precisar viver a vida dela. Ela não vai mais viver a vida da mãe. Deus, quando te tira do forno, você não vai mais viver a sua vida ou a vida do outro, você vai viver a tua vida. 8 horas, Deus mostrando o caminho, Deus assinalando para você. O vaso de Deus é orientado pela palavra de Deus. Não é a palavra do outro, é Deus que vai te mostrando o caminho. O profeta, ele só vai testificar aquilo que Deus já falou para você. Ele não vai falar uma novidade para você. Você já sabe aquilo. Porque Deus é pessoal, eu sempre costumo dizer isso aqui. Deus é pessoal, Ele vai falar com você através de um profeta, algo que ele já falou no seu coração cabeçudo, e você não pegou? Ele já falou contigo, mas você ficou, sei lá, vendo estrelas, e Deus precisou usar um profeta para dizer assim: vai, a porta está aberta. O vaso de Deus traz a glória de Deus. Você é vaso de Deus? Você traz a glória de Deus? O vaso de Deus obedece e escuta. Você está obedecendo e escutando?
Ah, não está de jeito nenhum. Sacode o irmão do lado, da direita. Você está obedecendo e escutando? Agora vai para a esquerda, para o da direita não ficar com ciúmes. O vaso de Deus ele se torna a voz de Deus na terra. Você tem sido o vaso que se tornou a voz de Deus na terra? Você tem deixado as pessoas ao teu redor conhecer o Deus que você está conhecendo? Você tem sido testemunho? O vaso de Deus traz a glória de Deus na terra. Paulo, ele fala assim, que todas as pessoas ou podem vir a ser um vaso de honra ou um vaso ruim. Vamos ler esse texto, para não parecer que eu estou falando heresia? Romanos 9, 21. Diz assim, o oleiro não tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Ele tem, não tem? Tem, né? Sim ou não? Sim. Atos 9,15 diz assim, o mesmo Paulo que declarou, né, que Deus ele pode fazer um barro para honra e um barro para desonra, ele fala assim, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E eu acho essa palavra incrível, porque Deus fala para Paulo, eu escolhi você para levar a palavra para crentes e não crentes. E Deus hoje está dizendo, eu escolhi você, querido. Eu escolhi você para levar a palavra. Gente, não calem, não se calem. Deus está voltando. Deus está voltando. E se você se calar, o que está ao seu lado não vai receber o livramento que você está recebendo. Então, a mesma palavra que Deus lançou para Paulo, Deus está lançando para você nessa noite. Que você é um vaso escolhido. Posso ouvir um amém? E Paulo, ele dá um conselho para Timóteo. Ele diz assim, em 2 Timóteo 2, 21. Se alguém se purifica de alguma coisa, será vaso de honra, santificado e idôneo para o Senhor. Então, todo esse processo que Deus faz conosco, não é nada mais, nada menos que buscar a sua santificação, sem a qual ninguém, não tem como ir a Deus, se você não começar o processo de santificar. Porém, você não pode cair. Porque se você cair, vai quebrar. Olha para o teu lado. Vê aí. Está faltando alguém do seu lado? Está faltando um irmão que você conheceu do seu lado? Ele caiu? Caiu. Quebrou? Quando nós não vemos mais aquele irmão que estávamos acostumados a ver do nosso lado na igreja, ou ele foi para uma outra igreja, ou ele caiu. E nós precisamos ver que aquele vaso que recebeu o mesmo ensino que eu e você recebemos, não está mais. E isso tem que causar dor para nós. Tem que causar desconforto. Aquele vaso não pode ficar caído. Tem acho que talvez a G possa me ajudar. Eu não sei se são os japoneses ou se são os coreanos.
tem um vaso que é considerado, eu não sei bem se ele é um vaso, se ele é uma chaleirazinha, que ele é considerado o mais caro do mundo. Sabe por quê? A pessoa que fez ele quebrou, ele é todo quebrado. E todas as rachaduras, ele foi montado novamente. E todas as rachaduras foi passado ouro para fazer a liga. Né? É ouro. A liga dele é toda feita e toda construída de ouro. É que nunca vi você atrás aqui. Tá bom. Fica aí, fica aí. Nós até podemos cair, mas Deus, Ele te levanta, Ele vai colocar ouro naquele lugar que quebrou. Eu só preciso de 3 amém. Não pude deixar de fazer a piada, gente. Somos comparados ao vaso de barro. E por que barro? Deus, por que o Senhor me comparou a um vaso de barro? Podia ser um barro, um vaso de diamante, de latão. Por que de barro? Porque barro significa humildade. Barro significa humildade. Nós podemos ser bonitos, mas não podemos perder a humildade. Humildade vem do latim humus, que significa barro. Em 2 Pedro 2, 20 e 22. Ao 22, tá? Ele diz assim, ó: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. O que ele está dizendo aqui? Que se você, que foi iluminado pelo conhecimento, que experimentou do toque de Deus, experimentou da renovação de Deus, experimentou de estar na casa de Deus, na mesa dele, você sai desse lugar, o seu estado se torna pior do que quando você chegou nesse lugar. 21. Pois melhor lhe fora nunca ter conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Então o que ele está dizendo aqui? Não saia do caminho da justiça. Não saia do caminho da justiça. Persegue a justiça, persegue a santidade. Deixa Deus fazer tudo o que Ele precisa fazer em você. O processo de Deus é até o céu, gente. É até o céu, não tem, Ele não para. O processo de Deus é até você morrer ou até você ser arrebatado. Não existe fim no processo de Deus, porque Ele vai te aceitar do jeito que você está, mas Ele não vai te deixar desse jeito. Ele vai te mudar, Ele vai te transformar, Ele vai te capacitar, Ele vai te restaurar. 22. Como eles, aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. E esse texto eu li e disse assim: Deus, misericórdia. Porque quando nós voltamos as costas para Deus, nós abraçamos o lixo, nós abraçamos o mal, nós abraçamos as trevas, muito mais do que estávamos antes. Por isso é melhor não ter conhecido a Deus do que ter conhecido Ele voltado às costas. Hoje, eu não sei em que fase você está. Eu não sei se você está na primeira fase, sendo escolhido,
Eu não sei se você está sendo amassado, se você está no silêncio de Deus, se você está no descanso, eu não sei em que lugar você está. Você sabe. Mas eu faço um convite para você nessa noite. Quebre o teu vaso. Quebre os teus conceitos, os teus preconceitos. Isso não está te servindo de nada. Jeremias precisou descer à casa do oleiro para Deus mostrar para ele como que era o trabalhar. E ele diz, casa de Israel, e eu chamo casa de Deus. Deixa Deus colocar. A cola dele é ouro. A cola dele é eterna. A cola dele muda a tua caminhada, te deixa belo, te deixa interessante. Então, eu gostaria que você pudesse olhar para dentro. Eu sempre falo olhar para dentro, e alguém veio e me perguntou, o que seria olhar para dentro? Olhar para dentro é você se autoanalisar e ver o que está errado em você. É você se autoanalisar e ver que caminho eu estou tomando e quanto tempo eu quero ficar nesse lugar. Eu lembro que domingo passado o pastor disse assim, o deserto não é para você permanecer, é só para você passar, é de passagem. O processo de Deus não é permanente. Cada vez Ele vai transformando e transformando e transformando. Eu gosto muito, o povo diz, esse filme é esquisito e não sei o quê. Eu gosto muito daquele filme A Cabana. Quantos já assistiram aquele filme? Muita gente assistiu. Deus, Ele vai se mostrar para você de acordo com a sua necessidade e a sua maturidade. E eu acho show demais quando Deus aparece para aquele homem. É uma mulher grande, gorda, já de meia idade, negra, que faz comida. E tem um papo gostoso a mulher com ele, não é verdade? Quem assistiu o filme sabe. É um papo gostoso, é um papo... E ali ela vai alimentando a alma daquele homem. Depois ele se encontra com Jesus. E Jesus, todo simples, com um macacão, carpinteiro. E ali ele tem coragem de ver que faltava simplicidade dentro dele. E por final ele se encontra num campo de trigo com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma japonesa. Ponderada, toda centrada, e que exala uma paz que ele precisava. Deus, Ele vai falar com você na sua necessidade. Ele vai te levar para as fases. Ele vai te colocar na roda dele. Mas você ficará só por um tempo em cada lugar. Quando sair daquele lugar, você está bonito. Você deixou um mundo para trás. E ousou dar um passo para frente. Ousou ser diferente. Ousou andar com Jesus. Nós vamos cantar aquela canção que nós começamos. E eu quero fazer um convite a você. Não é para você vir para frente, nem se expor. Eu quero convidar você a ficar de pé. E eu já estou terminando. Eu quero convidar você a falar com Deus agora. E dizer, Deus, eu estou nessa fase aqui. Mas eu não quero mais ficar nesse lugar. O tempo de Deus é necessário, mas não é para você permanecer ali. Então eu quero te convidar a falar com Deus, que você está disposto a viver a santidade,
Porque, meu irmão, não tem nada que te faça ir para o céu do jeito que você está. Mas se você ousar e dizer para Deus: quebra tudo, Deus, quebra tudo, transforma tudo, Deus, restaura tudo, certeza que Ele pega você pela mão. Ele fez isso na fornalha, Ele pegou pela mão. Ele fez isso com Jonas dentro daquele grande peixe. Ele estava lá dentro junto com Jonas. Ele estava com todos os homens que fizeram história nessa palavra. Ele está com você. Ele não largou da tua mão. Foi você que largou da mão dele. Mas Ele não largou da tua mão. Então hoje eu te convido a orar. Enquanto nós cantamos, eu te convido a orar e a dizer: Deus, tudo que eu tenho está aqui. Tem uma canção que diz assim: para onde eu irei, se só tu tens palavra de vida eterna? Eu não tenho para onde ir. Nós não temos para onde ir sem Deus. Nós não temos para onde ir se Ele não trabalhar em nós. Não existe lugar que nos caiba, só em Deus. E hoje Ele está disposto a dizer para você: estende a mão para mim que eu pego a sua mão, meu filho. É isso que Ele está falando hoje. Estende a mão para Ele que Ele pega. Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço. Tua presença vale mais. E não importa o preço. Senhor, nós oramos em nome do Teu Filho Jesus, para que o Teu Espírito, Senhor, esteja, Senhor, falando de uma forma clara e direta ao nosso coração na continuidade desta noite. O Senhor já foi muito claro naquilo que o Senhor quis trazer para os nossos corações. A Tua palavra foi clara, Senhor, ela foi assertiva, diretiva. Mas nos ajuda, Senhor, a identificarmos as fases em que nós encontramos. Só que nós pedimos humildemente em nome de Jesus, que não fiquemos somente, Senhor, na fase de identificarmos, mas que nós possamos, ó meu Pai, nos movimentarmos na Tua direção, ó Pai, na Tua direção, ó precioso oleiro. O que o Senhor precisa fazer em nós, Senhor, faz para que nós possamos, ó meu Deus, passarmos, avançarmos de nível, até o momento de nós chegarmos, Senhor, a sermos aquele vaso pronto que o Senhor tanto espera e aguarda que nós sejamos. Espírito Santo de Deus, fala conosco durante essa semana, vai trabalhando o nosso coração, o nosso interior, em tudo aquilo, Senhor, que foi ministrado em nossas vidas esta noite. Pai, eu oro para que haja restauração. Eu oro, Senhor, para que o Senhor esteja trabalhando, Senhor, no coração de cada um dos meus irmãos e nos levando, Senhor, a sermos vasos de honra. Senhor, que cesse, meu Pai, em nome de Jesus, de uma vez por todas, o sermos, ó Pai, vasos de desonra, mas que o Senhor possa, meu Pai, a partir de hoje, Senhor, dia após dia, nos tornar vasos de honra ao Senhor. Vasos de honra, Senhor, a Ti. Senhor, é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus.
Pai, eu também oro, Senhor, pedindo que o Senhor nos conceda uma semana de paz, que o Senhor nos conceda uma semana de vitória. Guarda o nosso coração, Senhor, guarda as nossas vidas. Leva-nos, ó meu Pai, durante toda a semana, Senhor, a um tempo, meu Pai, ó meu Deus, aonde nós possamos nos derramar diante do Senhor. Eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor livre, Senhor, a tua igreja, Senhor, ó Pai, de toda cilada do diabo, Senhor. E ainda que essas armadilhas e essas ciladas, elas se apresentem, que a tua igreja, o teu povo, Senhor, os meus irmãos, eles têm o discernimento do teu Espírito, meu Pai, ó Deus, para simplesmente dar uma voz de comando, Senhor, e todas essas ciladas caírem por terra em nome de Jesus. Conserva o teu povo em paz, leva-os em paz e dá para eles uma semana, Senhor, abençoada. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém, amém, amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus.